Graças e paz, igreja. Estamos dando início a mais essa mensagem em vídeo, para que diante dela possamos ter edificado a nossa fé e a nossa caminhada em Cristo. Diante dessa caminhada eu quero agradecer aos irmãos que participaram na quarta-feira, ali no grupo do nosso culto de intercessão. Foi uma bênção, matei a saudade de todos vocês ali diante das manifestações, dos pedidos, do louvor, da palavra, mesmo que não fisicamente, mas em espírito. Eu percebi que todos nós estávamos unidos e diante disso, como igreja, buscando a presença de Deus. Obrigado você que participou, convido você a participar novamente na próxima quarta-feira. Gostaria também de pedir a você que possa compartilhar desse vídeo. Nessa semana o ministro da Educação, ele pediu aos pastores que pudessem estar gravando vídeos, áudios, e pudesse ser compartilhado com pessoas que diante desse isolamento social pudesse ter algo confortando o coração, algo mostrando, de que existe um Deus, e um Deus que cuida, um Deus que ampara, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que está no domínio de todas as coisas. E que eu e você, queridos, que está ouvindo esse vídeo, possa apenas confiar, acreditar, entregar a sua vida para Jesus e esperar, querido, dias melhores diante da sua presença. Essa parábola, queridos, que eu quero falar nessa noite, ela está no capítulo 7 de Mateus, e ela fala sobre uma casa edificada na areia e uma casa edificada na rocha. Jesus, ele fala sobre a escolha de dois homens. Os dois construíram casas, contudo, cada um deles usou um alicerce diferente para edificá-las. Enquanto o homem prudente construiu a sua moradia sobre a rocha, o insensato a levantou sobre a areia. Mateus 7, 24 e 25 nos fala: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e nada caiu, porque estava edificada na rocha. Cristo, queridos, quando ele conta essa parábola, ele fala sobre a diferença das duas construções. E ele faz uma comparação também com aqueles que ouvem, que praticam, que guardam no coração essa palavra e a vontade de Deus, com aqueles que apenas ignoram, ouvem, mas não dão a mínima atenção a essa palavra. A nossa fé, ela é como um alicerce de uma construção. Ela não faz parte da decoração, ela não está visível, ela não está aparente. Mas se ela não existir, queridos, tudo desaba, tudo vai à ruína. O alicerce e a fé têm muitos pontos em comum, e foi sobre ela que Jesus fala também nessa parábola. Nós lemos em Romanos 10, 17, que de toda sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, queridos, todos nós temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Mas o que vai fazer diferença nas nossas vidas é o que nós vamos fazer com ela. Ouvimos a palavra do Senhor, guardamos no coração, colocamos em prática, alicerçamos a nossa fé, ou vamos totalmente ignorá-la? Essa é uma parábola, querido, que ela pode nos ensinar muito sobre o agir de Deus, e principalmente onde nós devemos firmar a nossa fé. Nós somos casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Nós somos casa de oração. Portanto, querido, nós devemos estar firmados na rocha para permanecer firme e inabalável, tanto nos dias bons quanto nos dias ruins, queridos. Porém, ficar firme e inabalável pode parecer algo tão difícil quando estamos passando por dificuldades, provações, e principalmente, querido, nos momentos onde parece que Deus ele se distanciou de nós, como diz o salmista, que o Senhor ele não inclina os ouvidos para ouvi-lo. Falamos, oramos, choramos, clamamos, e parece que Deus está em silêncio.
A caminhada, queridos, é complicada, porém, nós temos o consolo de ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nos guiando, e isso a cada dia. Mas por que então, diante de situações, parece que a casa está montada sobre areia? A gente vacila. A parábola, queridos, da casa na areia e da casa firmada na rocha, ela é direta e objetiva para todo cristão. Porque, como eu disse, nós somos casa e morada do Espírito Santo de Deus. E essa palavra de Deus, ela fala para nós o que nós fazemos com a palavra que recebemos. Ela fala de investimento, de estrutura, de sabedoria, de obediência, mas também fala de consequências, também fala de juízo final. E todas essas coisas estão na palavra de Deus e fazem parte da minha e da sua vida, do nosso caráter, querido. O que estamos fazendo com a palavra de Deus? Aonde estamos firmando a nossa fé? Para entender melhor essa parábola, querido, eu gostaria de observar com você, ou voltar um pouquinho mais nesse livro de Mateus. Como eu disse, ali essa parábola, ela é o fechamento do Sermão do Monte, onde começa no capítulo 5 do livro de Mateus. Então ali, Jesus ele está cercado por multidões, e ele está ali, diante da sua palavra, ensinando, dando princípios, características de um homem de Deus, características do reino de Deus, e depois de todo esse ensinamento, ele com esse povo ainda reunido, ele fala: e agora? O que vocês vão fazer com tudo isso que eu dei para vocês? Vocês vão firmar na rocha ou na areia? Vocês vão guardar no coração, vão praticar, vão obedecer, ou apenas vão ignorar? Vamos ler um pouquinho lá em Mateus 7. Ele começa dizendo assim, no versículo 15: tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas e espinheiros ou figos de ervilhas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não a pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada em seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Percebem? Quando Jesus ele finaliza o Sermão do Monte, né? Ele através dessa parábola, ele revela uma verdade espiritual. Ele fala: olha, até agora vocês ouviram tudo, eu falei para vocês ensinamentos sobre o reino de Deus, sobre o que é ter uma vida cristã, e o que vocês vão fazer diante de tudo isso? Vocês vão praticar, vão dar a devida atenção, ou vão ignorar? Ele deixa bem claro uma pergunta, queridos, ou uma afirmação, me perdoe, onde ele diz que nem toda casa ela tem fundamento, que nem toda casa, por mais que pareça forte, está sobre a rocha.
E se a casa somos nós, se a casa sou eu, é você, logo o que Jesus está ensinando nem todo cristão é verdadeiro na sua fé. Nem todo cristão está fundamentado em Cristo. Ou seja, aonde depositamos a nossa fé? Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Por mais que façamos milagres, sinais e prodígios, alguns irão ouvir de Jesus, queridos: nunca vos conheci. O que ele fala no versículo 23. Construir uma casa, queridos, e essa casa sou eu, é você, fala do percurso da nossa vida, com ou sem Jesus, e de com quais valores nós estaremos construindo o nosso caráter e a nossa personalidade com o passar dos anos. Jesus, ele está colocando em xeque, amado, todas as filosofias da vida que possam existir no mundo inteiro. E sabe por que ele está fazendo isso, querido? Sabe por que ele está colocando em xeque tudo isso? Porque Jesus, ele está dizendo, Jesus, ele está afirmando que somente quem ouve e pratica as suas palavras. Ele está dizendo que somente quem vive conforme os princípios e valores da palavra de Deus são os que estão realmente construindo sua casa sobre a rocha. Ele deixa bem claro, ele escancara essa verdade sobre as nossas vidas. Do que adianta ouvirmos a palavra de Deus, do que adianta buscarmos conhecimento da palavra de Deus, se continuamos firmando a nossa fé nas coisas do mundo? Quem constrói a sua casa com base nos valores do mundo, das filosofias, da sabedoria dos homens, queridos, está construindo em cima da areia. É por isso que Isaías, lá no capítulo 40, no versículo 11, diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13:31 nos diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Aleluia. Você consegue entender, enxergar a magnitude disso, meu amado? A magnitude do que é colocar em prática a palavra de Deus nas nossas vidas? Queridos, a erva e a flor, elas são semelhantes à sabedoria que vem dos homens desse mundo, que vem da areia. Não importa a quantidade de livros que existam com conselhos de autoajuda, porque todos eles passam como a erva e a flor. Você consegue entender? O que realmente prevalece, o que realmente permanece é a palavra de Deus, firmada na rocha eterna. E essa rocha, ela é segura, ela é firme, porque ela é Jesus. Romanos 9:33, queridos, nos fala assim: e a esse respeito as escrituras afirmam: ponho em Sião uma rocha que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. 1 Samuel 2:2, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. 2 Samuel 22:47, vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. E olha o que o salmista fala no Salmo 62:6, só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Veja, querido, o que o salmista está dizendo aqui é a mesma coisa que Jesus confirma para mim e para você. Se estamos na rocha, jamais, entenda, jamais seremos abalados. Mateus 7:25 nos diz que desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Porém, queridos, o homem que edificou a sua casa sobre a sabedoria do mundo, a areia, infelizmente essa casa caiu. Ela ruiu, como diz o versículo 27.
Mas olha que interessante, queridos. Olha que interessante. A chuva, os rios, os ventos, eles combateram as duas casas na mesma proporção, da mesma forma, tanto afirmada na areia como afirmada na rocha. E você sabe por quê, queridos, que isso aconteceu, essas duas edificações? Porque tribulações, dificuldades, lutas, perseguições, provações e todo tipo de problemas surgem na vida de todos. Tanto na vida de quem está na rocha, como também daqueles que estão na areia. Toda sorte de acontecimento está sobre a vida de todos os homens. Porém, qual a diferença? A diferença, querida, é que quando essas coisas surgem, aqueles que estão fundamentados, aqueles que fundamentaram a sua vida conforme os valores do mundo, conforme os valores dos homens, conforme os valores de todo tipo de terapia, não vão suportar. A casa vai cair. Mas aquele que está na rocha, queridos, e essa rocha é Cristo, ele vai suportar tudo. Venha o que vier, seja o que for, ele vai aguentar. Aonde está firmada a tua fé, querido? Aonde você tem depositado a sua esperança? E a palavra de Deus nos diz que vamos aguentar na rocha, querido, porque essa rocha é Cristo. E quem nela estiver estará firmado com Ele, nele e para Ele. Você consegue entender, queridos, que é por causa disso que Paulo, ele com propriedade e firmeza, nos diz em Filipenses 4, 12 e 13, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E não somente isso, queridos, mas se você está na rocha, nada, entenda, nada e nem ninguém vai tirar você de lá. Presta bem atenção no que Paulo declara, queridos, em Romanos 8, de 31 a 39. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dá todas as outras coisas? Quem se atreve a ocultar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Vou repetir o 33, queridos. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigos ou ameaças de morte? Como diz as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. 37. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Repita, querido. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos afastar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda, querido, que é preciso de todo o coração colocar em prática o que aprendemos com a palavra de Deus, para que a nossa casa, queridos, para que a nossa vida, para que o nosso lar, para que a nossa família
também esteja firmado na rocha que é Cristo. Não ande, querido, diante dos desejos do seu coração. Firme os seus caminhos em Cristo. Não ande por dúvida ou medo, mas sim pela palavra de Deus, que é refúgio, que é refrigério para a sua alma. Eu peço que você, queridos, decida a viver a cada dia perto do Senhor, fundamentado em sua palavra, pois quando os dias difíceis sobrevir, a sua vida, querido, vai estar em um bom lugar, pois ninguém poderá te tirar de perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode me tirar da rocha? Quem pode me separar da rocha? Vivemos pelos valores e princípios da palavra de Deus. E dessa forma, a nossa casa jamais cairá, jamais será abalada. Meu amado, meu querido irmão, eu e você, nós precisamos estar firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Firmados nele e firmes com ele. Para toda a glória, para todo sempre. Amém. Feche os olhos. Eu espero que essa pequena reflexão sobre a palavra de Deus possa fazer efeito sobre a sua vida. Você possa entender, querido, que nós precisamos estar realmente firmados na palavra de Deus, colocando em prática nas nossas vidas e principalmente entendendo que sem Ele nada somos. Eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento, querido, para que o Senhor possa realmente abençoar e nos dar cada vez mais do seu consolo. Querido Deus e Pai, nesse momento existem milhares de pessoas, Senhor, que estão elevando uma oração sincera a Ti. Ouça o nosso clamor sincero e silencioso dos nossos corações. E peço que principalmente o Senhor responda-nos segundo a Tua misericórdia. Diante da Tua palavra, Senhor, nós entendemos que precisamos estar firmados na rocha que é Cristo. E para isso, nos dê sabedoria e entendimento da Sua palavra, para que possamos colocá-la em prática em nossas vidas e assim alimentar e edificar a nossa fé em Ti, Senhor. Firme em nós um coração alegre e confiante em Tuas palavras e que diante da nossa caminhada, dessa caminhada contigo, Jesus, o Senhor seja a nossa rocha, que o Senhor seja o nosso refúgio, que o Senhor seja a nossa eterna esperança. Senhor, peço que esteja abençoando e protegendo a cada um de nós, a cada um que está ouvindo essa mensagem nessa noite, Senhor. Peço também que o Senhor esteja com os nossos familiares, com a Tua igreja, Jesus. Tu conhece, Tu sonda os nossos corações e sabe das nossas necessidades mais íntimas. E diante disso eu apenas peço que o Senhor venha nos responder, em nome de Jesus. Meu amado, que você possa ter uma semana abençoada pelo Senhor. Que possamos enfrentar mais esses dias aí, sabedores de que precisamos estar alicerçados com a nossa fé em Cristo. E que se assim o fizermos, se assim o procedermos, nada irá nos abalar. Tanto a você como o seu lar, querido, e os seus familiares. Que nessa semana nós possamos continuar tendo e vendo cumprido em nós as promessas que o Senhor tem feito. E que o grande amor de Deus, a sua graça, que a alegria e esperança de dias melhores em Cristo, que as consolações e intercessões do Santo Espírito de Deus esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre a Igreja de Cristo e sobre todo o povo santo, separado e escolhido por Cristo, hoje e eternamente. Amém e amém. Fique com Deus, meu amado.